Está iniciada, então, a nossa gravação. Tá? Vamos continuar o nosso assunto aí. Semana passada a gente fechou a camada de transporte. Vamos começar hoje vendo aqui a camada de rede. Bom, sobre a camada de rede, nós estávamos estudando aqui a camada de transporte. A camada de rede ela se situa logo abaixo da camada de transporte, né? Então, no modelo OSI, nós temos a camada de transporte, a camada de rede, abaixo dela a camada de enlace. Tá? Na arquitetura TCP, nós temos a camada de transporte, logo abaixo dela a camada de rede. E a arquitetura TCP/IP une as camadas físicas e enlace na camada que a gente chama de host rede, mas com funcionamento idêntico ao do modelo OSI. Na prática, a arquitetura TCP/IP, a camada de rede, ela se assenta sobre a camada de enlace do modelo OSI. Então, no modelo OSI, a camada de rede utiliza os serviços oferecidos pela camada de enlace. O objetivo da camada de enlace é organizar a comunicação a nível de enlace. Ela apenas garante que os hospedeiros consigam se comunicar com o hospedeiro vizinho, ou seja, a máquina mandar informações para a máquina que está diretamente conectada a ela, via uma rede, via um switch, tanto faz, mas duas máquinas que estejam diretamente conectadas. Tá? Então, é só o que ela faz, entregar na próxima máquina. Então, partindo desse modelo de enlace, onde no ambiente de rede, uma máquina consiga enviar mensagem para a máquina ao lado, né? O computador ao lado, por exemplo, ou no caso, se tiver um roteador ligado na rede, a camada de enlace também consegue enviar para o roteador, tá? Mas não consegue ir adiante. A camada de enlace não consegue enviar para outras máquinas que estejam além de roteadores, por exemplo. Né? Então, a camada de rede pega esse modelo de transferência lateral de comunicação com a próxima máquina e estende isso para promover uma comunicação de âmbito global, né? Então, em toda a rede. Vai ser função da camada de rede, então, encontrar os caminhos e fazer com que os pacotes cheguem até o destino, não importa onde esteja. Né? Então, faz com que a informação que sai do hospedeiro chegue a seu destino, não importa em qual local esteja esse destino. Né? Para isso, o que a camada de rede deve fazer? Né? Definir um esquema de endereçamento aceito por toda a grande rede. Então, a função de dar um endereço que todos conhecem na rede é função da camada de rede. No caso da internet, o protocolo de rede é o protocolo IP, né, o protocolo da camada de rede. O endereço que ele define, que é obrigatoriamente conhecido por todos os equipamentos da rede, é o endereço IP. Né? Então, além do esquema de endereçamento, precisa encontrar os caminhos. Então, faz parte da função da camada de rede realizar o roteamento. Bom, temos que a quantidade máxima de dados que podem ser trocados entre as entidades da camada de rede possui tamanho limitado. Né? O TCP transita dados com tamanhos ilimitados. Você pode transmitir qualquer mensagem de qualquer tamanho. Já o IP não. O IP ele precisa mandar a informação em pequenos pacotes. Né? Então, toda a informação tem que caber nesses pacotes. Né? Desse modo, para que mensagens maiores possam ser trocadas pela camada de transporte, né? O que a camada de transporte faz? Ela segmenta as mensagens em partes menores e coloca cada segmento em uma unidade de dados da camada de rede. Nós vimos isso no UDP, né? Desculpe, no TCP. O UDP ele trabalha com mensagens de no máximo 64 KB, que é o tamanho máximo do IP, que o IP pode transportar. Né? Então, o UDP já fica limitado pelo IP. Já o TCP ele não tem limite, por isso que ele tem que fazer a quebra das mensagens. Né? Isso é um trabalho que cabe ao TCP fazer. Tá? Então, exemplificando, tem uma mensagem que é muito grande, a mensagem terá que ser quebrada em partes e cada parte dessa enviada em um datagrama IP. A responsabilidade disso é da camada de transporte. Né? Essa unidade de dados trocada entre entidades da camada de rede recebe a denominação de pacote. Tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. Tá? A responsabilidade de pegar a mensagem original e quebrar em parte para caber num datagrama IP é da camada de transporte. Porém, conforme nós vamos ver, o datagrama IP ainda pode quebrar mais cada pacote desse, gerando os conhecidos fragmentos. Tá? Mas aí a fragmentação é um outro processo que não está relacionado aos dados que vêm da camada de aplicação. Tá? A responsabilidade de pegar os dados da aplicação e fazer com que eles caibam no IP é do TCP.
A camada de rede cuida, então, da transferência de cada pacote desse, né, desde a origem até o destino, né? Sendo que uma grande rede pode ser necessário passar por vários meios de comunicação e diferentes roteadores. Também vai ter que ser tudo coordenado pela camada vai ter que ser feito pela camada de rede. Nós temos que a camada de rede é a camada de mais baixo nível que lida com a comunicação fim a fim. Isso quer dizer o seguinte: a camada de transporte que está acima da camada de rede ela tem que tá aqui, né? Você tem uma rede, você tem um computador na rede. E para esses computadores falarem, passa às vezes por um roteador, que vai cair uma rede de interligações, vai para um outro roteador, né? E vai para outra máquina, né? Então, a nível de transporte, né? Se essa máquina quer falar com essa máquina, a nível da camada de transporte é como se as máquinas estivessem ligadas diretamente, né? No nível de rede, né? A comunicação é feita máquina a máquina. Oh, desculpa, isso aqui não, né? Essa máquina envia para o roteador, que o roteador envia para outro roteador, e o outro roteador envia para o computador final. Então, a camada de rede tem que cuidar de cada passo desse da comunicação, né? Enquanto a camada de transporte só vê as máquinas diretamente, né? Então, para conseguir realizar a comunicação, né, a camada de rede deve conhecer toda a topologia da subrede de comunicação, né? Então, tem que conhecer exatamente quem está ligado a quem, escolher as rotas que evitem sobrecarga em partes da rede, né? A gente poderia estar, né, como um exemplo, né, poderia haver um outro caminho aqui embaixo passando por um outro roteador, né? Vamos supor que esse caminho de cima também passasse por um roteador, né? Então, ela poderia escolher entre dois caminhos, o caminho de cima ou o caminho de baixo. Ela tem que analisar as rotas de forma que evite sobrecarga na rede, né? Que um caminho esteja muito congestionado, o protocolo passa por outro, né? E tem também que compatibilizar a comunicação entre os diferentes tipos de sub-rede existentes, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, essa parte da rede aqui ser uma rede cabeada Ethernet, né? Uma rede de difusão, uma rede multiponto. Aqui, entre os roteadores, pode ser um enlace serial PPP, né? Com outra tecnologia de nível de enlace. A entrega no destino final aqui pode ser, em vez de uma rede cabeada, pode ser Wi-Fi, né? E cada um desses tem um formato diferente de camada de enlace, né? A gente vai ver isso mais adiante, mas cada meio desse tem um formato diferente. Então, a mensagem que vem com o formato da rede Ethernet, quando ela passa pelo roteador e vai para uma rede PPP, ela tem que ter um outro formato de nível de enlace. Então, cabe a camada de rede compatibilizar esses diferentes tipos de subredes. Na origem, né, a camada de rede cria um pacote com os dados provenientes da camada superior, né? Com isso, acrescenta um cabeçalho, né? A gente já viu isso lá no início da disciplina, né? Mas, basicamente, você tem os dados da camada de aplicação. Nós vimos que quando passou para a camada de transporte, a camada de transporte acrescenta um cabeçalho e aqueles dados que vêm oriundos da camada de aplicação são dados da camada de transporte. Na camada de rede, cabeçalho da camada de transporte mais dados da camada de transporte, tá? Tudo isso vira dado para a camada de rede, né? E a camada de rede acrescenta seu próprio cabeçalho de controle, né? Então, acrescenta um cabeçalho com informações sobre a origem e sobre o destino, né? Em sistemas com mais de uma interface de rede, consulta suas tabelas de repasse para determinar qual interface o pacote deve seguir, né? Então, basicamente, se a gente voltar aqui, voltar um slide aqui, desenho que eu fiz aqui, né? Nós vemos que quando a informação vem pela rede e chega nesse roteador aqui, esse roteador ele pode mandar o pacote pela subrede de cima ou pela subrede de baixo, né? Então, essa máquina ela tem mais de uma interface que ela pode usar como saída para o pacote.
Então, o IP ele tem que decidir, né, por qual dessas saídas vai seguir, né? É o que a gente chama de fazer o repasse. Então, nos hospedeiros intermediários, ele recebe o pacote, consulta as tabelas de repasse e, com base na tabela de repasse, ele escolhe a interface apropriada. No destino, a camada de rede verifica se o endereço do pacote é mesmo do hospedeiro. Caso seja, o pacote entrega a camada superior, né? Então, voltando aqui à imagenzinha, o pacote saiu da origem, bate no primeiro roteador. Ele também faz a verificação. É para ele? Não, não é. Então, ele repassa adiante. Ele decide que é o próximo roteador esse aqui. É para ele? Não é. Ele passa adiante. Passa para o próximo roteador. A camada de rede verifica. É para ele? Não é. Passa adiante. Passou para essa máquina aqui. A máquina também verifica para a camada de rede. É para ela? Se é, leva para a camada superior, entrega lá para o DP ou para o TCP. Então, caso seja, entrega o pacote para a camada superior. Bom, a camada de rede faz um tipo de comutação que nós chamamos de comutação Store and Forward, tá? Que é armazenar e encaminhar, né? Vai ver o que é isso, né? Então, é como o pacote vai da origem até o destino, né? É diretamente, saltando de hospedeiro em hospedeiro, né? Como é feito isso, né? Então, um hospedeiro que tem um pacote a enviar, né? Simplesmente transmite esse pacote para o roteador mais próximo, né? Então, na verdade, para o roteador que está configurado nele, né? O pacote, então, é totalmente recebido, né? Totalmente recebido pelo roteador, né? E após ter chegado por completo é conferido, né? Então, isso que a gente chama de Store and Forward, né? Store é armazenar. Então, primeiro ele armazena, depois que ele está armazenado, ele é conferido, né? Se está tudo certo, se ele conferir está tudo certo, ele é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho até alcançar o hospedeiro destino, tá? Onde vai ser entregue. Em cada passo desse ao longo do caminho, ele é armazenado e encaminhado, né? Então, vou botar um exemplo aqui, um computador, né? Um roteador. A mensagem sai do computador, é totalmente armazenada no roteador. Esse roteador confere tudo e repassa para o próximo roteador. Esse próximo roteador também recebe a mensagem inteira, coloca dentro da memória, confere tudo, aí de repente passa para outro computador que é o destino, aí chega lá, né? Em cada passo intermediário é totalmente armazenado, né? É importante destacar isso porque existem equipamentos que não trabalham assim, né? A gente vai ver switch, o switch trabalha na camada de enlace, né? Um switch, por exemplo, aqui o switch, né? Uma máquina manda uma informação para o switch. Conforme a informação está chegando no switch, né, o switch ele faz um tipo de processamento que ele rapidamente determina qual é a porta de saída e a informação já começa a sair, tá? Então, enquanto no roteador, a informação inteirinha vai para o roteador para depois sair, né? A informação no switch ela está chegando, ela passa pelo switch e ela já está saindo do outro lado. Então, uma coisa desse tipo aqui é assim, tá? A gente tem informação que ainda está chegando e já saiu as primeiras, né? Esse tipo de processamento é diferente, né? É um processamento do tipo cut-through, né? A gente chama de processamento de penetração, onde a informação passa direto, tá? Não é totalmente armazenada, né? Então, esse mecanismo, né, tem como base armazenar todo o pacote antes de enviar, é conhecido como comutação de pacote Store and Forward, né? Tradução, armazenar e encaminhar. É. Com relação ao repasse, né? Falei com vocês que o switch faz o repasse, usando o roteador faz repasse, né? O que vem a ser repasse e o que vem a ser roteamento, né? Bom, a camada de rede, ela deve levar o pacote até o seu destino. Ela deve garantir que o pacote seja entregue no destino, né? Para isso, então, ela passa o pacote de hospedeiro em hospedeiro. A gente já viu aqui, né? Que armazena o pacote por completo para depois encaminhar. E faz isso por todo o caminho até o destino, né? Agora, como a camada de rede sabe qual caminho deve ser seguido para chegar ao hospedeiro destino, né? Basicamente né? A gente viu aqui pequena rede, mas imagina uma rede muito grande, uma rede enorme, tá? Como rotear, por exemplo, o pacote daqui para uma máquina na Oceania, por exemplo, tá?
A gente sai pela América do Norte, sai pela África, sai pela Europa, se liga direto com a Ásia, tem ligação direto com a Oceania. Quantos roteadores tem que passar ao longo do caminho? Como é o caminho entre esses vários roteadores? Né? Então, para a camada de rede fazer isso, ela precisa realizar duas funções que são bastante importantes, né? Que são repasse e roteamento. Então, repasse é basicamente a entrega e o roteamento é a descoberta. Então, um repasse. Um roteador normalmente possui várias interfaces de rede, né? Então, a gente pode ter um roteador que está ligado a uma rede, recebe uma informação, tem várias linhas de saída. Né? Chega um pacote por uma das interfaces, ele deve verificar o destino do pacote e decidir por qual linha deve ser enviado. Né? Isso é um trabalho local. Né? Quando a informação chega, o roteador tem que se livrar dela muito rápido. Não tem condições de, nesse momento em que o pacote chegou, ele procurar conversar com os outros roteadores. A conversa tem que ser prévia. Tá? Então, quando a informação chega, ele já tem que saber o que fazer com ela. Então, esse trabalho local, né, de escolher por qual das interfaces, tá, é o que a gente chama de repasse. Tá? Então, repasse é esse trabalho local. Chega uma informação, por qual informação, por onde a gente deve mandar. Já o roteamento, né? A camada de rede deve decidir o caminho a ser seguido, né? Para chegar até o destino. Nós falamos de decidir o melhor caminho possível. Tá? Esse melhor caminho vai depender muito do que a gente está pensando sobre a rede. Então, existem diferentes algoritmos de roteamento, cada um deles voltado para encontrar o melhor caminho de uma forma diferente. Então, o melhor caminho, por um determinado critério, pode ser um, por outro critério, pode ser outro. Tá? Os roteadores precisam trocar essas informações sobre o estado da rede. Né? Então, existe uma rede com vários roteadores, essa rede ela tem um estado, os roteadores precisam saber como a rede está, para que possam decidir o melhor caminho até o destino. Então, a gente chama de roteamento, né, esse trabalho global de escolher o caminho para uma rede para que o repasse possa ser realizado. Né? Então, numa rede, existem lá dezenas de roteadores e alguém tem que estar de olho para saber o que está acontecendo com esses roteadores. Promove a comunicação entre os roteadores, encontra os caminhos, define as rotas, e uma vez definidas as rotas, cada roteador é informado sobre essas rotas para poder fazer o repasse. O algoritmo que faz essa tarefa é conhecido como algoritmo de roteamento. Né? Então, numa rede, o algoritmo de roteamento está constantemente conversando com os roteadores para descobrir as rotas. Uma vez montadas as rotas, ele cria as tabelas de repasse. Né? Então, quem descobre os caminhos é o roteamento. E quem encaminha, quando o pacote chega, é o repasse. Então, o repasse refere a ação realizada localmente por um roteador sobre os pacotes que chegam, né? Enquanto o roteamento é uma ação global. Acabei de comentar. Fica bastante claro que existe uma relação bem próxima, tá, entre repasse e roteamento. Né? Então, para escolher a rota, um conjunto de roteadores troca informações. Né? Diferentes algoritmos, diferentes propriedades podem ser utilizados para essa tarefa. A gente vai ver aqui alguns algoritmos. Tá? Agora, uma coisa importante, o mesmo algoritmo tem que ser executado nos roteadores da subrede. Né? Já que algoritmos diferentes levam a um entendimento diferente, mas para que uma rota possa funcionar, todos os roteadores têm que concordar sobre o algoritmo. Né? E vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo de uma pequena rede aqui. Você tem aqui um roteador, né? E botar uma rede com uma máquina ligada nesse roteador. Né? Outro roteador, uma máquina ligada nele. Né? Esses roteadores estão ligados entre si, né? E vamos supor que eles executem diferentes algoritmos de roteamento. Né? Por um algoritmo, pelo algoritmo executado no roteador de cima, ele acha que o melhor caminho para chegar no destino é vindo por baixo. Né? Já o outro roteador de baixo acha que o melhor caminho para chegar ao destino é indo pelo roteador de cima. O que aconteceria nesse caso? Né? Se uma informação sai de um equipamento, vai para o roteador, ele acha que a melhor rota é de baixo, o que ele faz? Ele manda para o roteador de baixo. Só que o de baixo acha que é pelo de cima, então ele devolve, que devolve, que devolve. Tá? Eles ficariam o tempo inteiro trocando pacote e a rede não iria convergir nunca.
né? Então, existem, sim, diferentes algoritmos que levam em conta diferentes critérios, mas os roteadores de uma subrede precisam todos seguir o mesmo algoritmo para evitar problemas na rede, tá? Então, num ambiente de subrede, o mesmo algoritmo é utilizado, né? Uma vez calculadas essas rotas, uma vez que os roteadores conversam e chegam à conclusão de quais são os melhores caminhos, eles criam as tabelas de repasse, né? As tabelas de repasse são indexadas pelos possíveis endereços de destino, né? E um pacote que entra nessa tabela de repasse, né, é enviado com base nesse endereço de destino. Então, que é feito? Vamos pensar agora num roteador único, tá? Esse roteador de baixo aqui. Então, esse roteador de baixo, ele é ligado na rede local dele, né? E ele é ligado a 2 outros roteadores por outros enlaces, né? Quando ele chega à conclusão de quais são os melhores caminhos, ele vai ter a escolha de seguir por cima ou por baixo, né? Então, ele vai montar uma tabela de repasse, ele vai ter dentro dele uma tabelinha. Basicamente, nessa tabelinha dele, se a gente imaginar uma coisa bastante simples, por exemplo, esses 2 roteadores, cada um deles só tem uma rede ligada a eles. Vamos chamar essas redes aqui de rede A, rede B, e o restante da internet está ligado para outro roteador, tá? O que seria a tabela desse roteador, do roteador B? Né? Vamos botar aqui números nas interfaces, só para explicar. Essa aqui é a interface número 1, essa aqui é a interface número 2. Né? Aqui vai para o roteador que está ligado à rede A, ele aqui está ligado à rede B. Né? Então, esse roteador B ele teria o quê? Tá, e aqui é a interface 3. Né? Esse roteador B, ele tem o quê? Que tudo que é destinado para a própria rede dele, que é destinado para a rede B, sai pela interface 1. Né? Tudo que é destinado para a rede A, ele vai mandar direto para o roteador de cima para fazer a entrega direta. Então, tudo que é destinado ao roteador A, tá, vai pela interface 2. Né? E tudo que é destinado para qualquer outro lugar, né? Vou representar aqui por um traço, tá? O traço significa qualquer outra rota, sai pela interface número 3. Isso aqui é a tabela de repasse. Ela foi montada pelo roteador. Né? Agora, quando chega aqui um pacote destinado a A, quando chega aqui um pacote destinado à rede A, o que o roteador faz? Ele olha, qual é o endereço destino? A. Ele já manda direto para a interface 2, ele não tem que pensar mais, ele apenas consulta a tabela. E essa tabela é indexada por todos os destinos que ele conhece. Né? Então, as tabelas de repasse são indexadas pelos possíveis endereços destino de um pacote e indica a interface pela qual o pacote deve ser encaminhado. Né? Então, endereço, interface, né? Para que possa chegar até o destino. Né? A montagem das várias tabelas ao longo do caminho é que vai fazer com que uma informação consiga chegar a qualquer destino. Então, quando chega um pacote em um roteador e é necessário fazer o seu repasse, né? O processo responsável pelo repasse verifica o endereço destino do pacote, então tem um campo no cabeçalho do protocolo de rede com o endereço destino, consulta a tabela de repasse utilizando o endereço destino como índice e obtém a interface que deve seguir. Então, o que a gente acabou de ver. Ainda sobre camadas de rede, e de uma forma bastante genérica, nós temos alguns tipos de redes, né, que têm comportamentos diferentes com relação ao funcionamento da entrega dos pacotes. Né? Basicamente, nós temos 2 grandes formas de comportamento, que são os circuitos virtuais e datagramas. Para citar como exemplo, né, uma rede de circuitos virtuais, por exemplo, a rede ATM. Tá? E uma rede de datagramas, tá? Uma rede do protocolo IP, né? A rede utilizada na internet. Tá? Então, são 2 redes, excelentes redes, né? Cada uma que utiliza tecnologia diferente. Tá? Então, qual é a diferença entre elas? Tá? Então, há basicamente 2 formas para fazer organização na camada de rede. Uma é utilizar conexões e outra é sem conexões.
Tá? Embora o nome seja o mesmo, conexão, e possa remeter ao protocolo TCP, tá? Na camada de rede, o sentido de uma conexão é um pouco diferente do sentido de conexão na camada de transporte. Tá? De início, a gente já fala o seguinte: uma conexão de transporte é uma conexão entre dois processos. Uma conexão de rede é uma comunicação entre dois equipamentos, tá? Entre dois hospedeiros. Então, na camada de rede, né, um serviço orientado à conexão costuma ser chamado de circuito virtual. Tá? Então, uma rede de circuito virtual é uma rede orientada à conexão. Tá? Enquanto um serviço, tá, que entrega pacotes sem nenhum tipo de conexão, que é independente uns dos outros, é um serviço que a gente chama de serviço de datagramas. Tá? Bom, os serviços com conexão e sem conexão da camada de rede, eles são diferentes dos serviços com conexão e sem conexão da camada de transporte. Tá? A gente já estudou na camada de transporte, vamos ver como é que funciona aqui na camada de rede. Então, circuitos virtuais. Então, qual é a ideia dos circuitos virtuais? Evitar a necessidade de escolher uma nova rota para cada pacote que chega. Tá? Então, uma rede de circuitos virtuais, ela quer ser rápida. Né? Ela quer decidir rapidamente sobre os pacotes. Né? Então, é utilizada em sub-redes com serviço de rede orientada à conexão. Né? Normalmente, redes que são redes projetadas para serviços que precisam de garantia de banda utilizam o circuito virtual. O circuito virtual tem como garantir uma banda de comunicação. Né? Por exemplo, na internet, a gente não tem como garantir uma banda de vídeo. Né? Se a gente quer assistir um vídeo pela internet, a gente sabe que funciona, mas pode chegar um momento de congestionamento da rede em que o vídeo começa a travar, ele começa a ficar lento. Né? Precisa cair a qualidade. Numa rede de circuitos virtuais, você, durante o estabelecimento do circuito, você pode solicitar uma garantia de banda mínima. E essa garantia será respeitada. Então, não importa o que aconteça com a rede, o seu vídeo sempre vai fluir com perfeição. Tá? Então, já é uma diferença entre as redes. Tá? Então, quando é estabelecida uma conexão, é criada uma rota entre hospedeiro, origem e destino. Tá? Então, não existe um algoritmo de roteamento que está controlando o tempo inteiro as rotas e mudando as rotas dos roteadores. Essa rota ela é específica da conexão e nunca muda. Tá? E a rota é utilizada por todo o tráfego que flui pela conexão. Quando a conexão é liberada, o circuito virtual deixa de existir. Tá? Então, o circuito virtual ele consiste em quê? Um caminho definido entre a origem e o destino, ou seja, uma rota. Tá? E repara o seguinte, o caminho está definido no circuito, nunca muda. Números de identificação de circuitos virtuais, um para em cada enlace ao longo do caminho. Tá? E registros em tabelas de comutadores ao longo do caminho. Então, vamos ver isso aqui. Tá? Vamos ver uma imagem, né? Que a imagem sempre facilita o entendimento. Então, essas três coisas aqui. Caminho, número de identificação e as tabelas. Né? Temos aqui um exemplo. Né? Aqui temos uma rede. Tá? Nessa rede aqui, nós temos alguns equipamentos que fazem a ligação entre as redes e temos vários caminhos. Né? Por exemplo, entre o host H1 e o host H2. Ele poderia sair por cima, descer e ir direto por baixo. Poderia o tempo inteiro por cima, descer e por baixo. Né? Poderia iniciar, desce, vem para cá, sobe, vai, desce e vai para lá. Tá? Então, existem várias alternativas de caminhos. Tá? No nosso exemplo aqui, o circuito virtual foi estabelecido por esse caminho que está marcado em verde. Então, o hospedeiro H1 vai para o roteador A, que vai para o roteador B, que desce para o roteador E, que segue para o roteador F, que entregue para H2. Né? Então, isso aqui é o primeiro elemento, é o caminho. Né? Durante o estabelecimento do circuito, foi escolhido um caminho. Tá? Uma vez escolhido um caminho, nós precisamos de números de identificação. Tá? E, se vocês lembrarem, deixa eu voltar ao slide aqui, ó, o número de identificação é 1 para cada enlace ao longo do caminho. Né? Então, repara que nós temos aqui, né, esse primeiro enlace, o circuito virtual é 23, o segundo enlace, o circuito virtual é 8, o terceiro enlace, o circuito virtual é 37, o circuito virtual 22, o circuito virtual 16. Né? Poderia ser o mesmo número ao longo de todo o caminho? Né? Poderia ter se pensado nisso, mas é mais fácil com um número diferente. Né? Por que é mais fácil com um número diferente? Vamos supor que tivesse que ser o mesmo número. Tá?
existem várias conexões passando aqui, por exemplo, entre B e E, né? Se eu quisesse que todo o caminho fosse o mesmo número de circuito virtual, eu teria que garantir que, por exemplo, se eu usasse o número 37, o 37 não poderia aparecer aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E não poderia estar aparecendo em lugar nenhum. Então, no momento de estabelecimento do circuito, todos os roteadores teriam que conversar e descobrir um número que fosse válido e que não tivesse em uso por nenhum dos caminhos, e aí sim esse número poderia ser único, né? Quando a gente não obriga que o número tem que ser único, cada enlace escolhe o seu número, não tem problema nenhum, né? A conversão entre os circuitos é feita pelas tabelas de repasse, né? Como funciona aqui a tabela de repasse? Então, estabeleceu o circuito, são definidos os números, agora tem que montar as tabelas. Para esse circuito aqui, qual tabela é montada em cada roteador, né? Então, em A, tabela de repasse diz que o que chegar pela linha 1, ó, interface 1 do roteador, com o número de circuito virtual 23, tá? Vai ter que sair pela linha 3 e vai receber a identificação de circuito virtual 8. Tá? Então, o que entrou com 23 aqui, sai por aqui como 8. Né? De B, está falando que tudo que entrar pela linha 1, com circuito virtual 8, vai sair pela linha 2, com circuito virtual 37. Então, ele pega daqui e manda para cá direto. Tá? Na tabela de E, entrou por 2, com circuito virtual 37, sai por 3, com circuito virtual 22. Por fim, por F, né? Tudo o que entra pela linha 1 com circuito virtual 22, sai pela linha 3 com circuito virtual 16. E esse computador aqui, que pode estar numa rede local, né, com vários computadores, ele está programado para saber que o que chegar pelo circuito virtual 16 é para ele. Então, isso aqui amarra um caminho desde a origem até o destino. Tá? E as decisões são muito rápidas. Tá? Não precisa ficar... Repara que aqui não há consulta de endereços. Às vezes, você consultar muitos endereços torna a tabela muito longa. Aqui é uma tabela simples. Linha de entrada, circuito virtual. Linha de saída, circuito virtual. A decisão é tomada muito rapidamente. Então, a ideia é que essa rede consiga chavear pacote muito rapidamente. Tá? A ideia do circuito virtual é desempenho. Ele, na verdade, de início foi projetado para as redes de alto desempenho, né? Na época que os enlaces da internet eram todos na ordem de kilobits por segundo, as redes de circuitos virtuais já eram projetadas para trabalhar em megabits por segundo. Sempre que um novo circuito virtual estabelecido através do computador, um registro é adicionado à tabela do computador, né? Um detalhe aqui, né? Eu estava chamando aqui de roteador, tá? E é um roteador, só que quando a gente fala em circuito virtual, a gente costuma chamar de comutador. Tá? Faz o mesmo trabalho, mas a gente costuma denominar comutador. Sempre que um circuito virtual termina, todas as informações são removidas das tabelas ao longo do percurso. Então, todas aquelas informações da tabela que nós vimos, elas somem quando o circuito termina. A utilização de diferentes identificadores de circuitos virtuais ao longo do caminho simplifica o trabalho, né? Acabei de falar isso aí agora há pouco com vocês. Ao estabelecer um caminho dessa forma, é como se fosse colocado um circuito físico, como um cabo de rede, por isso o nome circuito virtual, né? A ideia, quando a gente faz isso aqui, é como se a gente tivesse criado um duto físico. Por isso que se chama de circuito. Mas o duto não existe, virtual. Então, circuito virtual. Outra característica é que, como os pacotes seguem sempre pelo mesmo caminho, eles chegam sempre na ordem que saíram da origem, né? A gente viu que o IP ele tem problema de entregar pacotes fora de ordem, né? Ele pode entregar pacotes fora de ordem porque decisões de roteamento podem mudar ao longo do funcionamento de uma conexão TCP, tá? Ou mesmo do envio de pacotes UDP. E como o caminho pode mudar, pode ser que um pacote que saiu depois passe por um caminho mais rápido e chegue antes. Numa rede de circuitos virtuais, isso não vai acontecer. Um pacote não vai passar à frente de outro. Né? E para se poder trabalhar com circuito virtual, nós temos 3 fases. Né? Isso aqui é bastante parecido com o TCP. Primeiro, o estabelecimento do circuito virtual, que seria o estabelecimento da conexão. Depois, a transferência de dados efetivamente, propriamente dita.
e, por fim, o encerramento do circuito virtual. Né? Para simplificar o trabalho, tá, de encerramento, de estabelecimento, encerramento, muitas redes de circuitos virtuais, num ambiente de rede local, ele já mantém aberto vários circuitos com as máquinas. Tá? Então, pode acontecer de você ter um computador, né, e vários computadores ligados a esse computador. Né? E pode ser necessário a troca de informação, tá, entre esses computadores e esses computadores de forma bastante intensa. Né? Então, é comum que, quando uma máquina é ligada, ela já estabeleça um circuito virtual com o computador, tá? E esse circuito virtual ele permaneça enquanto a máquina estiver ativada. Então, é bastante comum que um computador tenha já aberto o circuito virtual com todas as máquinas sub-rede. Isso acelera bastante o funcionamento, porque a gente torna desnecessária a fase de estabelecimento do circuito virtual no ambiente de sub-rede. Né? Num ambiente de rede maior, tem que fazer o estabelecimento 1 a 1. A outra forma, que é adotada na internet, né, pelo protocolo IP, né, é a utilização de datagramas. No datagrama, nenhuma rota é previamente definida. É bem o contrário do circuito virtual. Né? Cada roteador, ao longo do caminho, usa o endereço de destino do pacote para determinar por qual interface deve enviar o pacote. É o repasse que a gente viu. Né? Então, os algoritmos de roteamento, eles montam tabelas. Né? Essas tabelas eles são indexadas pelo endereço destino, a gente já viu isso. Tá? Só que a gente viu com poucos endereços. No ambiente de uma grande rede, essa quantidade de endereços pode ser muito grande. Tá? E conforme o pacote chega, né? Chega um pacote, o roteador verifica no pacote o endereço destino, consulta a tabela de roteamento, determina a interface de saída, a interface N, pega esse pacote e joga pela interface N. Como não há estabelecimento de circuitos, né, os roteadores vão ter que manter as tabelas de repasse baseado no endereço destino do pacote, qualquer que seja o destino. Tá? Então, não dá para otimizar como no caso de um computador. O computador tem um hardware otimizado para fazer esse repasse da forma mais rápida possível. O roteador ele precisa de um componente de software para fazer análise, fazer a busca na tabela. Então, a busca é mais lenta, o encaminhamento é mais lento. Tá? Se as tabelas de repasse forem alteradas, tá, durante a transferência de uma mensagem, né, os datagramas podem fazer caminhos diferentes até o destino. Então, no circuito virtual saem todos o mesmo caminho, numa rede de datagrama pode seguir por caminhos diferentes. Às vezes segue. Por que uma rota é alterada? Né? Você pode estar perguntando assim, mas por que uma rota é alterada? Uma possibilidade, tá, é que os pacotes estavam passando por uma região que ficou sobrecarregada. Né? A gente já estudou, por exemplo, a questão de congestionamento. O congestionamento ele faz com que as tabelas dos roteadores, tabela não, desculpe, né? A informação, por exemplo, chega por por um caminho e está saindo por outro. Essa saída está passando por uma rede congestionada. O roteador tem filas de saída. Então, a fila de saída por esse caminho ela está aumentando. Ela tem cada vez mais pacote. Né? Significa que está atrasando o repasse por essa linha de saída. Mas o roteador tem uma outra linha de saída que, às vezes, até faz um caminho mais longo. Esse aqui faz um caminho direto até o destino. Esse aqui pode fazer um caminho mais longo, dar uma volta lá no mundo, né? Até chegar no destino. Né? Mas esse caminho está livre. Como esse caminho está livre, ele não vai passar por filas, então, no final, ele acaba sendo mais rápido. Né? Então, alguns algoritmos de roteamento estão prestando atenção no tamanho das filas, estão prestando atenção no atraso no roteador, e de repente esse caminho que era atrativo, tá? De repente as filas começam a ficar muito grandes, o que o roteador faz? Agora o melhor caminho é por baixo. Né? Então, nesse momento ele faz a alteração das rotas. Tá? Só que aqueles pacotes que já estavam enfileirados nessa fila aqui, que demora, eles vão continuar nessa fila até que chegue a vez deles serem transmitidos. Nisso, outros já passaram à frente. Né? Então, uma consequência é que os primeiros pacotes que estão seguindo pelo novo caminho podem chegar ao destino antes daqueles que seguiram pelo caminho antigo. Né?
é algo que acontece, e já vimos que não temos problema nenhum, porque o TCP ele faz a reorganização dos pacotes. O UDP não faz, então se isso acontecer, a aplicação tem que promover. Quais são os problemas que podem acontecer em uma rede de datagramas, né? Pode acontecer a perda de datagramas. Isso também pode acontecer numa rede de circuitos virtuais, tá? Isso não quer dizer nada, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer, então a gente tem que levar em conta. Datagramas podem chegar com erro, tá? Se o protocolo de rede não corrigir. Corrigir não, desculpa, não verificar, né? Normalmente a camada de rede não faz correção, só verificação, né? Os datagramas chegarem fora de ordem, já vimos aqui no slide anterior. Datagramas podem ser duplicados também, tá? Numa rede de datagramas, né? E a gente costuma até botar uma quinta situação, pode até chegar direitinho, né? Mas isso é brincadeira, né? Isso aqui são problemas, né? São problemas reais, são problemas que às vezes acontecem, mas as redes hoje são muito confiáveis, né? A chance de um problema desse acontecer é muito baixa. A duplicação talvez não. A duplicação, se passar por muitos enlaces Wi-Fi, pode acontecer, tá? Principalmente se forem enlaces Wi-Fi de longa distância, tá? Mas o restante é raro demais acontecer. Parte de endereçamento, né? Parte de endereço IP. Isso aqui é uma coisa que quem trabalha com rede tem que saber bem, né? E se não souber bem, vai ter que aprender bem, tá? Tem que saber. Camada de rede tem a função de unificar toda a comunicação, toda. Então, qualquer equipamento numa rede tem que poder se falar e essa responsabilidade é da camada de rede, tá? Para que eles possam trocar informações, tá? Tem que haver uma forma de identificação aceita por toda a rede, uma identificação única, né? Que todos estejam de acordo com o esquema de identificação. Hoje em dia, como nós estamos todos conectados, tá? Isso é até intuitivo para as pessoas, né? Por exemplo, qual é o endereço que todo equipamento tem que ter para acessar a internet? Endereço IP. Tá? Não importa a tecnologia de enlace, não importa como o hardware é feito, ele tem que ter um endereço IP. Tá? Então, é um telefone, é uma geladeira, smart geladeira, é um smart TV, é um computador, todos têm que ter endereço IP. Né? Para o nível de rede, basicamente existem dois tipos de endereçamento, que a gente chama de hierárquico e horizontal. Tá? O endereçamento hierárquico, tá? O endereço da entidade é constituído de acordo com os endereços correspondentes aos vários níveis da arquitetura que faz parte. Tá? Um exemplo é o endereçamento que o ITU-T, né, promove para as redes públicas de telefonia. Né? Por exemplo, um telefone, tá? No Rio de Janeiro. Né? Qual é o formato telefone do Rio de Janeiro? O telefone aqui, ele começa, desculpe. Ele começa com o código do país, a gente bota mais 55, que é o código do Brasil. Né? Então, começou com mais 55, já sabemos, Brasil. Né? 21, Rio de Janeiro. Né? Antigamente, a gente tinha prefixo, traço, tá? e um número. Antigamente, o prefixo indicava o bairro onde estava a central. Tá? Hoje em dia, com portabilidade, isso aqui caiu. Tá? Mas, ainda assim, tá? Nós temos, pelo menos, a parte do país, a parte da cidade, não é nem do estado. Né? Então, isso aqui é um endereçamento hierárquico. Se a gente olha para um número de telefone, a gente, pelo menos, sabe a cidade da qual aquele telefone faz parte. Existe um outro tipo de endereçamento, que é o endereçamento horizontal. Tá? No horizontal, o endereço não tem relação nenhuma com o local onde os equipamentos de rede estão. Tá? Então, um exemplo desse tipo são utilizados na placa de rede Ethernet. Uma placa de rede Ethernet, ela na fábrica, ela recebe um número, ela recebe o seu endereço. Esse endereço vai ser dela para o resto da vida dessa placa. Tá? Quando essa placa pifar, esse endereço vai ser jogado no lixo, nunca mais será reutilizado.
né? Então, quando essa placa sai da fábrica, ela vai para uma caixa, essa caixa pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, um endereço MAC, um endereço Ethernet, não tem nenhuma indicação da localização do equipamento, né? Então, um exemplo de endereçamento horizontal, né? Já que a gente está sempre falando na internet, e o endereço IP? O que que endereço IP é? Né? O endereço IP, ele recebe uma distribuição hierárquica, né? Então, você tem um conjunto de endereços IPs, né? O que que foi feito, né, para a distribuição dos endereços IPs, né? Você tem um conjunto de endereços IP, você definiu um conjunto de endereços, esse conjunto foi enviado para a América do Norte, um outro conjunto contínuo para a América do Sul, o outro para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Oceania. Vamos botar assim, né? 6 conjuntos. Aqui na América do Sul, um conjunto foi lá para a Colômbia, um conjunto foi para a Argentina, um conjunto maior foi para o Brasil, que é grandão, outro conjunto foi para a Venezuela. Então, cada país da América do Sul recebe seu conjunto de endereços, né? Então, o Brasil, então, ele tem o seu conjunto contínuo de endereços. Então, se a gente olha para um endereço, a gente sabe que está na faixa do Brasil, a gente sabe que esse endereço está no Brasil. Aqui no Brasil, né, a gente pega esse conjunto, uma parte foi para a região Sudeste, outra para a região Nordeste, outra região Norte, outra Centro-Oeste, outra Sul, né? A do Sudeste foi dividida entre os estados. Então, houve um respeito na distribuição desse endereço, né? Então, a forma de distribuição dos endereços IPs segue o endereçamento hierárquico, o que é muito bom para o roteamento, né? Porque o roteamento, ele olha para o endereço, ele sabe que faz parte de um determinado conjunto, ele sabe que tem que enviar todos os endereços daquele conjunto para aquele lado. Então, considerações sobre o roteamento, né, indicam vantagens na utilização do endereçamento hierárquico, já que ele contém informações explícitas sobre os locais onde estão as entidades, né? Então, por exemplo, em vez um roteador na Europa, que tem que rotear para a América do Sul, em vez dele ter uma tabela com todas as entradas possíveis para a América do Sul, ele tem uma única entrada da tabela que fala o seguinte: desse endereço até esse endereço, numa faixa grande, saem todos, aí bota lá a interface que vai para a América do Sul, tá? Então, diminui muito as tabelas de roteamento. Por outro lado, né, o endereçamento horizontal facilita os esquemas de reconfiguração, já que permite uma mobilidade entre as entidades. Já que o endereço não tem importância para a localização, uma entidade pode ser de uma localização para outra sem precisar mudar de endereço, né? Numa rede IP, se você tem um dispositivo móvel que está se movimentando de um lado para o outro, passando por diferentes redes, ele vai precisar, durante sua movimentação, receber novos endereços IP. Tá? Vai precisar se reconfigurar. Então, apesar do endereçamento universal ser realizado pela camada de rede, né, o envio dos pacotes é realizado por uma camada inferior, né, que possui seu próprio esquema de endereçamento. Isso é o seguinte, vamos pensar no aspecto prático. Um computador que esteja ligado por Wi-Fi ou por uma rede Ethernet, cabeado. Você tem o nível de rede, camada IP, onde você tem o endereço IP. A camada de rede ela está sobre a camada de enlace. Na camada de enlace, por exemplo, nós temos a rede Ethernet ou a rede Wi-Fi, tanto faz, tá? Ambas usam um tipo de endereço conhecido como endereço MAC. A gente vai conversar com eles mais para frente, tá? São endereços diferentes, né? Só para começar, endereço IP são 4 bytes, né? Endereço MAC são 6 bytes. Então, até tamanho de endereços diferentes, né? Toda a rede para comunicação na internet obrigatoriamente tem que utilizar o endereço IP. Mas placas de rede, né? A placa de rede, efetivamente, ela é hardware. Esse hardware da placa de rede, se é uma placa Ethernet, ela não conhece endereço IP, ela só trabalha com endereço MAC. Então, as máquinas se reconhecem, se encontram pelo endereço IP, mas elas só se comunicam pelo endereço MAC, né? Então, nós temos níveis diferentes aí que provocam uma pequena, nem problema nem confusão, mas tem uma característica que precisa ser trabalhada, né? Bom, nós temos duas formas para realizar essa conversão, né? Aliás, antes de conversão, né? Já que endereço IP e endereço MAC são diferentes, e a internet trabalha com IP e a rede física trabalha com MAP,
MAC, a gente precisa fazer um mapeamento entre os dois, fazer uma associação entre o IP da máquina e o MAC daquela máquina, né? Então, tem duas técnicas usuais para essa conversão. O chamado mapeamento direto, né? Onde a estação sabe como computar o endereço do enlace por intermédio de uma função que mapeia esse endereço, ou seja, dado o endereço de rede, é possível descobrir o endereço do enlace. Algumas redes conseguem fazer isso, tá? Algumas redes têm um endereço de rede tão grande que você consegue embutir dentro dele o endereço do enlace. Então, é feito de imediato. Não é o caso da internet, tá? Então, existe outra forma que é chamada vinculação dinâmica. A vinculação dinâmica, a gente tem que usar um protocolo chamado protocolo de resolução. Um exemplo de protocolo de resolução é o protocolo ARP, que a gente vai estudar, tá? O protocolo ARP, a gente vai ver como ele faz esse mapeamento, que é o utilizado na internet. Então, agora, a gente viu essa parte geral da camada de rede. Vamos ver especificamente como é o funcionamento da camada de rede na internet. Ou seja, como é o funcionamento do protocolo IP. A camada de rede na internet. Então, aqui nós temos a internet, vamos chamar aqui isso aqui tudo de internet, né? A internet pode ser vista como um conjunto de sub-rede ou sistemas autônomos conectados entre si. Então, a internet, a gente enxerga ela como uma rede 1, né? Nós temos uma rede 2, temos uma rede 3, temos a rede 4. Todas essas redes, a princípio, têm um dono. Alguém é responsável por essa rede. E nós fazemos a interligação dessas redes. Nós colocamos um protocolo para interligar essas redes, tá? Então, a gente costuma dizer que na internet não existe uma estrutura real, né? O que é a internet? Tá? A internet é algo que pertence a alguém, né? Pertence a diferentes grupos, a diferentes pessoas. Tá? O meu computador pertence a mim. A minha rede aqui na minha casa me pertence, né? Agora, ela faz parte da internet, né? Então, a internet em si, a gente costuma dizer, não tem uma estrutura, ela usa outras redes, é um conjunto de outras redes. Então, são diversos backbones que interligam redes regionais, né? Conectadas às regionais estão as redes locais. Então, nós já vimos a hierarquia do nível de rede. Então, eu tenho, por exemplo, várias pequenas redes, tem uma rede de uma empresa, tem rede de uma casa, tem rede de outra casa, tem rede de uma outra empresa. Todos eles estão ligados, por exemplo, ao mesmo ISP. ISP, né, o Internet Service Provider, né, é quem provê o acesso de internet. Então, todas essas redes ligadas a essa rede do ISP, né? Então, são redes interligadas por uma rede. Então, isso aqui forma uma rede maior, né? Então, nós temos esse ISP, temos um outro ISP, um outro ISP. Agora, ligando esse cara, tem backbones que ligam todos eles. Está formando uma rede maior ainda, né? Esse backbone ainda se liga a outros backbones, formando redes ainda bem maiores, né? Então, a internet nada mais é do que rede ligada em rede, tá? Normalmente, você tem uma rede e você tem um gateway que faz a conversão para se falar com outras redes, né? Esses gateways são os roteadores. Então, cada rede costuma ter o seu roteador, que faz a ligação com as demais redes. O protocolo que mantém a internet unida é conhecido como protocolo IP, né? Internet Protocol. Qual é a tarefa do IP? Fornecer a melhor forma de transportar datagramas da origem para o destino, independente de estarem na mesma rede ou redes intermediárias, tá? Melhor forma, tá? A propósito, o melhor forma. Ele não fala sem erros, com garantias, ele não fala nada, ele fala melhor forma, né? Ou seja, se a rede pelas quais ele passa forem redes muito ruins, ele não tem condições de oferecer um bom serviço. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você está fazendo o download de um arquivo de um servidor, tá? Então, existe servidor, o servidor disponibiliza o arquivo, está baixando. A camada de transporte do servidor vai receber o fluxo de dados referente à transferência de arquivo. Então, existe uma aplicação no servidor, você solicitou esse arquivo da aplicação, tá? Aqui é a camada de aplicação, né?
A camada de transporte está logo abaixo dela, né? E vai receber esse fluxo referente a esse arquivo, né? Provavelmente o fluxo é muito grande para caber em um único pacote, né? Lembrando que o IP, a gente não viu ainda, tá? Mas o IP ele carrega no máximo 64 KB de dados, e hoje em dia um arquivo dificilmente terá menos que 64 KB, né? Vamos considerar um arquivo pequeno, de alguns mega, tá? Então, ele vai ser quebrado em partes menores e entregue para a camada de transporte. Então, a camada de transporte vai pegar esses dados, vai quebrar em partes, né? Então, cadê a canetinha? Então, a camada de transporte quebra em partes, né? E coloca cada parte dessa num segmento diferente, tá? Então, pegou lá e quebrou em 4 partes, né? Então, é provável que então, quebra em partes menores, cada parte entregue para a camada de rede, então a camada de transporte quebrou e entregou cada parte dessa separada para a camada de rede. Então, aqui embaixo da camada de rede, a camada de rede recebe da camada de transporte, tudo separadinho, tudo bonitinho para caber dentro de um datagrama IP. Esses datagramas são transmitidos pela internet. Agora, eles podem ainda ser fragmentados ao longo do caminho, né? Vamos imaginar o seguinte: a camada de rede pegou esse primeiro aqui, né? E saiu pelo caminho, vai enviar o destino. Por exemplo, se está ligado a uma rede Wi-Fi. Nessa rede Wi-Fi, você pode ter pedaços de até 1.900 bytes. Então, saiu com 1.900 bytes. De repente, você tem que passar para uma rede Ethernet, que aceita no máximo 1.500 bytes. Então, esse pacote que tinha 1.900, vai acontecer o que com ele? Ele vai ser quebrado em duas partes. Uma parte de 1.500, uma parte de 400. Né? Isso aqui a gente chama de fragmentação. É feito pelo próprio IP. Né? Então, a quebra lá na origem, em partes menores, para caber no IP, cabe à camada de transporte. Agora, ao longo do caminho, ainda pode acontecer a chamada fragmentação. Né? Então, o IP ele pode ser totalmente fragmentado ao longo do caminho. Quando todos os fragmentos chegam no seu computador, que está fazendo download, o datagrama original é remontado. Então, esse datagrama aqui que saiu, que foi quebrado em partes, ele vai trafegar em partes, vai ser entregue a primeira parte, né? A segunda parte vem aqui, vai ser entregue a segunda parte, e aí agora, quando todos os fragmentos chegaram, isso aqui tudo é unido, e a própria camada de rede reconstrói o fragmento original. Né? O original lá de cima. Quando esse fragmento original é remontado, aí a camada de rede entrega isso para a camada de transporte. Então, a camada de transporte, com base nisso, recria o fluxo original. Então, a camada de transporte enviou 4 segmentos, mesmo que eles sejam fragmentados. A camada de rede remonta e entrega do outro lado exatamente os 4 segmentos que a camada de transporte enviou. A partir daí, ele emenda tudo e restaura o fluxo e você recebe o seu arquivo por download. Versão 4 do IP. Tá? A versão 4 do IP é a versão que está saindo. Né? A versão 4 do IP está saindo já há décadas. Tá? E está ruim dela ir embora. Então, vamos estudar ela aqui. E ainda é a mais comentada. Tá? A gente não pode dizer que é a mais utilizada, embora provavelmente seja. Tá? Mas, vamos lá, estudar a versão 4 e depois a gente estuda a versão 6, que é a versão que está em substituição para a versão 4. Então, na internet, a camada de rede trata cada pacote de forma independente. Não tem qualquer relação com pacotes anteriores ou posteriores. Né? E já vimos que, inclusive, pacotes de mesma origem e destino podem passar por diferentes rotas. Né? O IPv4 ele foi definido pelo RFC 791, né? E ele foi atualizado nas RFCs 1349, 2474 e 6864, né? Colocando novas características em cima dele.
comportamentais, etc. Bom, então vamos a algumas denominações, né? O que é que são datagramas? São unidades básicas de informações que passam pela internet. Na camada de rede, a gente costuma dizer que os dados trocados pela camada de rede, né, que a informação trocada pela camada de rede, melhor dizendo, são pacotes. Tá? O datagrama é um pacote. Né? Na internet, a gente ou chama de datagrama ou chama de pacote. Né? Fragmentos são partes de um datagrama que era muito grande e foi quebrado em unidades menores. Tá? A gente viu isso agora há pouco. Né? Então, isso por causa de quê? Né? Dados têm que caber dentro da porção física, então o tamanho do fragmento ele é determinado pela MTU de uma rede. MTU é a unidade máxima de transferência daquela interface de hardware da rede. Né? E vai acontecendo ao longo do caminho. O IP versão 4 especifica que a fragmentação ocorre em cada roteador baseada na interface da qual o datagrama IP deve passar. Então, está falando o seguinte. Tem um roteador. Esse roteador vai mandar a informação por uma interface. Essa interface tem uma tecnologia de rede. Essa tecnologia de rede tem uma MTU, unidade máxima de transferência. Desculpa, de transmissão. Tá? O roteador ele sabe qual é a MTU. Então, quando ele recebe um datagrama, se o datagrama é muito grande, é quebrado em partes menores para passar por essa rede aqui. O que o IP fala? O responsável pela fragmentação é o roteador. Cada roteador ao longo do caminho tem que fazer a fragmentação. E quando chega em outros roteadores, não há remontagem. Remontagem é feita somente no destino. Tá? Então, quem faz a remontagem é o destino. Quando um datagrama é quebrado em fragmentos, cada fragmento passa a ser também um datagrama. Tá? Então, o fragmento de um datagrama também é um datagrama. Ele tem o mesmo cabeçalho, o mesmo cabeçalho não, tem o mesmo formato de cabeçalho que todos os demais fragmentos. As informações do cabeçalho serão diferentes. Então, o datagrama IP consiste em duas partes, uma parte de cabeçalho e uma parte de dados, né, como qualquer protocolo. O cabeçalho tem uma parte fixa de 20 bytes, uma parte opcional de tamanho variável, então tem aqui uma parte fixa de 20 bytes, uma parte opcional. Né? Quais são os campos do IP? Lembrando assim, IP versão 4. Primeiro campo é a versão do protocolo. Tá? Então, é um campo de 4 bits que tem a versão do protocolo. É a versão 4. Então, ali tem o número 4, indicando que é o IP versão 4. O IP ele pode ter campo opcional de cabeçalho para estender o protocolo. Como ele pode ter campo opcional, o tamanho do cabeçalho é variável. Então, nós temos um campo chamado comprimento do cabeçalho, tá? Da cabeçalho, tá errado. É do cabeçalho. Tá? Então, comprimento do cabeçalho, que a gente chama de IHL, tá? Que é o tamanho. O tamanho do cabeçalho é sempre em palavras de 32 bits, então é sempre uma linha completa de 32 bits. Né? Então, o cabeçalho padrão tem 20 bytes, o valor padrão do IHL é 5, né? Já que 5 vezes 4, 20. Continuando, ele tem um campo de cabeçalho chamado tipo de serviço. Né? Esse tipo de serviço permite que o hospedeiro informe a subrede o tipo de serviço que ele deseja. Né? São possíveis várias combinações de confiabilidade e velocidade. Tá? O IP ele não garante que ele vai atender ao tipo de serviço solicitado. Tá? Ele passa essa informação para o roteador e, se o roteador tiver essas características, tá? Ele vai obedecer. Senão, não vai obedecer. Né? Um exemplo disso aí, por exemplo, é telefonia pela internet, VoIP. VoIP necessita de um serviço melhor de transferir a informação. Ele não pode sofrer atrasos. Normalmente, o pacote VoIP passa à frente de outros pacotes no roteador para poder ser entregue no menor tempo possível. Tá? Então, um roteador VoIP é um roteador que a gente chama de roteador VoIP, é um roteador que ele olha para o campo tipo de serviço e ele vê.
esse cara aqui é um pacote VoIP, ele precisa de um serviço melhor. Ele passa à frente, ele faz a entrega desse pacote preferencialmente. Então, nesse caso, o campo tipo de serviço é útil. Agora, se você tem um roteador lá genérico, não é um roteador VoIP, é um roteador mais simples, ele não vai olhar para o campo tipo de serviço. O datagrama do VoIP vai ser roteado como qualquer outro datagrama. Tá? Então, é um campo que permite que o hospedeiro informe a subrede, mas o IP não garante que vai ser atendido. Comprimento do datagrama informa o tamanho total do datagrama, cabeçalho mais dados. Tá? É um campo de... Aqui, comprimento do datagrama embaixo, é um campo de 2 bytes, é um campo de 16 bits. Né? 2 elevado a 16 dá 64 KB. Tá? Então, valores de 0 a 65.535. Isso aqui é o comprimento total do datagrama, incluindo o cabeçalho. A gente já viu que o cabeçalho padrão do IP tem 20 bytes, o que significa que, na verdade, o IP, então, ele vai carregar no máximo 65.515 bytes. É o máximo de dados que ele carrega. Né? Temos um campo identificação. Né? No campo identificação, permite que o hospedeiro de destino informe qual datagrama pertence ao fragmento recém-chegado. Tá? Então, esse campo identificação aqui tá? É o seguinte, um datagrama, cada datagrama criado tem um número de identificação diferente, normalmente um número de identificação crescente. Né? Então, criou um datagrama, esse datagrama tem campo de identificação, chama aqui de 8. Então, ele é o único datagrama que tem identificação 8. Tá? E o próximo vai ser 9, o próximo vai ser 10, por aí vai. Vamos supor que ele está andando pela rede. Tá? Conforme ele... E vamos supor aqui que ele tem... Vamos citar um número facilitado para a gente aqui. Que ele tem 400 bytes de tamanho. Está carregando lá 400 bytes. Né? Existe um outro campo que é o chamado deslocamento de fragmentação, que a gente vai ver logo no próximo slide, que é deslocamento, tá? Vou dar uma adiantada logo para vocês, ele diz a posição do fragmento no datagrama original. Como é que nós só temos um datagrama, o deslocamento é igual a 0. Né? Vamos supor que precisou ser fragmentado. Precisou ser fragmentado em 2 partes. Então, quando ele é fragmentado, o que acontece? Esse aqui recebe ID igual a 8, claro. Ele é o datagrama 8. Tá? E o outro fragmento dele? O outro fragmento é o fragmento do mesmo datagrama. Então, ID também é igual a 8. Né? Qual o deslocamento desse primeiro aqui? O deslocamento do primeiro é 0. Ele contém o primeiro byte 0. Vamos supor que foi dividido lá no byte 150. Né? Qual é o ID, qual é o deslocamento do seguinte? O deslocamento seguinte é 250, melhor dizendo. Vamos lá, 250. Então, a gente sabe que esse fragmento vem antes desse fragmento, pelo deslocamento, mas são fragmentos do mesmo datagrama, já que os dois têm o mesmo ID. Se for preciso quebrar novamente, vamos supor que quebrou aqui no 125 esse aqui. Esse aqui, então, o primeiro dele vai ter ID igual a 8, que é o mesmo datagrama, deslocamento igual a 0. E o seguinte é ele, ID igual a 8, deslocamento 125. E o terceiro, vamos supor que não precisou ser fragmentado, continua com ID igual a 8, deslocamento igual a 250. Então, conforme o datagrama vai sendo fragmentado, vão sendo criados novos datagramas com o mesmo ID do original, porém, o campo deslocamento de fragmentação vai dizer exatamente a ordem em que eles devem ser encaixados no destino. Existem 2 bits ainda aqui, que eu vou comentar agora também, depois eu passo os slides, tá? Que é o bit DF e o MF.
O bit MF é para indicar que existem mais fragmentos. Então, basicamente, ele serve para identificar qual é o último fragmento do datagrama, já que o datagrama pode ser fragmentado, né? O datagrama original, ele sai com MF igual a 0. Não existem fragmentos dele. Quando ele é quebrado aqui num primeiro passo em 2 fragmentos, o primeiro fragmento recebe MF igual a 1, para indicar que existem mais fragmentos. O último é MF igual a 0. Não existem mais fragmentos, ele é o último fragmento. E conforme vai quebrando, vai acontecendo isso, né? MF igual a 1, MF igual a 1, MF igual a 0. Então, na verdade, nos fragmentos, todos os fragmentos têm MF igual a 1, menos o último, que tem MF igual a 0. E um último bit aqui é o bit DF, é don't fragment, né? Não fragmente. Está dizendo para o roteador, não fragmente o pacote. Esse pacote eu não quero que ele seja fragmentado. Né? Bom, o que vai acontecer se falar para não fragmentar? A informação chegou no roteador, o roteador não tem que fragmentar, não vai fragmentar. Agora, chegou no roteador, o roteador tem que fragmentar. Não dá para enviar por esse caminho sem fragmentar. O roteador joga fora o pacote, né, e manda de volta uma mensagem dizendo, ó, precisava fragmentar e eu não podia fragmentar. Assim a origem vai saber que por aquele caminho não tem como. Tá? Então, esses 4 campos aqui, né, 2 campos e 2 bits, servem para tratar a fragmentação. Né? Então, na identificação, todos os fragmentos do datagrama contêm o mesmo valor de identificação. Né? O don't fragment é para informar para não fragmentar, já comentei. O MF é para indicar que tem mais fragmentos. Então, todos os fragmentos, exceto o último, tem esse bit marcado. Né? E o deslocamento de fragmentação informa, né, a que ponto do datagrama atual o fragmento pertence. Né? Então, é onde o fragmento deve entrar no datagrama atual. Que um detalhe, todos os fragmentos de um datagrama devem ser múltiplos de 8 bytes, exceto o último datagrama, obviamente, porque é o último fragmento, né? Porque pode não, os dados não são obrigados a ser múltiplos de 8 bytes. Então, toda essa parte aqui trata da fragmentação. Tempo de vida é um campo importante, né? Ele tem a informação também conhecido como TTL. Tá? Vou até ajeitar o slide depois aqui, tá? Para acrescentar. TTL é o time to live, então, na verdade, é o tempo de vida. É um contador usado para limitar a vida útil do pacote. Ele é decrementado a cada roteador que passa. Então, sempre que um pacote sai, ele sai com um determinado tempo de vida. E conforme passa por um roteador, né, esse campo é decrementado. Então, por exemplo, ele tem tempo de vida 50. Passou pelo roteador, quando sai, o tempo de vida dele é 49. Passa por outro roteador, quando sai, o tempo de vida dele é 48. Sendo que o roteador pode diminuir mais do que um, tá? Mas pelo menos de um ele vai diminuir. Né? Isso é importante porque se a rede, por exemplo, entrar num ponto de recálculo de rota, cair uma comunicação, né? Vamos supor que o caminho de uma rota seja exatamente assim, ó. Vem para cá, que vem para cá, que vem para cá. Só que esse roteador aqui pifou, caiu. Quando esse roteador cai, esse roteador perde esse caminho. Quando ele perde esse caminho, ele começa a mandar todas as informações para cá, de volta. Então, esse pacote chegou por aqui em 49, o que vai acontecer com esse pacote? Esse pacote, como não tem como seguir à frente, ele volta. Só que esse roteador aqui acha que o caminho dele é para frente, então ele manda de volta. Então, ele vai ficar trocando o pacote. O campo TTL tem a responsabilidade de o que vai acontecer? 48, 47, 46, 45, 44. Então, troca as informações aqui. Quando chegar a 0, o roteador que recebe um pacote TTL1 decrementou, ficou 0, ele joga fora esse pacote. Tá? Então, o campo TTL serve para eliminar pacotes quando eles têm problemas de rota e as rotas não estão convergindo. Tá? Isso evita de trazer maiores problemas para a rede. Protocolo da camada superior. Tá? Para qual protocolo de transporte o datagrama deve ser entregue? Um exemplo bem prático. Camada de rede, é o IP. Acima do IP, nós temos
Vamos imaginar que sejam apenas 2, tá? Depois a gente vai ver que existem alguns outros protocolos que ele pode trabalhar também. UDP. UDP. Tá ruim, mas faz quando tá bom, né? E TCP. Como o IP sabe se ele deve entregar aquela informação que chegou para o TCP ou para o UDP? Tá? É por esse campo, protocolo da camada superior. Tá? Por exemplo, se aqui dentro tiver o número 6, ele vai entregar para o TCP. Se aqui dentro tiver o número 17, ele vai entregar para o UDP. Podem haver outros números. Tá? Um campo soma de verificação do cabeçalho. Ele confere o cabeçalho para determinar se teve erros durante a transmissão. Repara o seguinte, é bastante importante isso aqui, ó. Soma de verificação do cabeçalho. Ele não verifica os dados, tá? Então, o protocolo IP, ele não vê se está tendo erro na transmissão de dados. Então, por isso que o IP não garante a entrega correta, tá? Se houver erro durante a transmissão e esse erro for na área do cabeçalho, o IP vai perceber o erro e vai jogar fora o datagrama. Se o erro aconteceu na área de dados, ele não vai nem perceber, ele vai simplesmente encaminhar. Endereço IP origem, endereço IP destino é da onde a informação vai, vem para onde a informação vai, máquina origem, máquina destino. Opções, campo usado para inserir mais opções ao protocolo IP, se for necessário. E na parte de dados, carrega os dados da camada de transporte. Tá? Então, é ali, vai levando os dados. Tá ok esse cabeçalho? Até aqui está tudo tranquilo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fechar hoje ainda a parte de endereçamento IPv4. Tá? Então, essa aqui é uma das partes mais importantes para quem for trabalhar com redes de computadores, é aprender como se faz o cálculo de endereço. Tá? Bom, um hospedeiro normalmente possui apenas uma interface com a rede de computadores. Então, normalmente, uma máquina comum, né, ela está ligada em rede, costuma desenhar assim, tá? E ela tem a interface dela com a rede. Tá? Faz a ligação dela com a rede de computadores. Tá? Normalmente tem mais uma interface interna, mas é uma interface lógica, que a gente chama de loopback. Mas com a rede mesmo, normalmente só tem uma. Né? Um notebook, por exemplo, que tenha porta Ethernet, de rede cabeada, e porta sem fio, um desktop também, que tem uma rede sem fio, uma rede cabeada, já tem duas interfaces com a rede. Né? A interface é o que a gente chama de fronteira entre o hospedeiro e a rede física. Então, é justamente a fronteira, né? A comunicação, a troca de dados entre o computador e a rede. Né? Então, interface. Ô, professor, Considera... Oi, pode falar, como Vinícius. uma VM, ela meio que faz aquela cópia do sinal de Ethernet. Ele utiliza o mesmo IP? Não, né? Ele cria outro, né? Quando você tem uma máquina virtual, tá, você pode configurar a sua máquina virtual para utilizar NAT, né? Aí, nesse caso vai ser interno, não é o caso da sua pergunta. Ou você pode também botar modo bridge, que chama. É, o modo bridge, modo Né? bridge. Esse modo bridge, o que ele faz? As placas de rede, tá? Assim, a maioria hoje em dia da placa de rede, tá? Assim, não, vamos começar do todas. Todas as placas de rede têm um endereço MAC. Né? Endereço Sim, físico sim, da que é o placa de rede. 255, 255, né? Não, Não, eu MAC. confundi MAC aqui. é naquele formato, por exemplo, 00, 2.23, 2.FA, 2.B5. Né? Sim, Normalmente sim, sim. no hexadecimal, né? 0, D3, né? 6 campos como esse aqui. 3, 4, 5, 6. Tá? Esse endereço MAC ele vem na placa de rede. Tá? O endereço MAC são 3 bytes à esquerda, 3 bytes à direita. O byte da esquerda ele é chamado de vendor. Tá? Ele define quem é o fabricante da placa de rede. Para você fabricar uma placa de rede, você tem que comprar esse primeiro campo. Aí você pode Entendi, criar entendi. tantas placas quanto couber nos outros 3 campos. Né? Vou dar um exemplo para você do VirtualBox, mas ele é igual para qualquer administrador, gerenciador de marca virtual. Tá vendo? É a mesma Uhum. coisa. O que o VirtualBox fez? A Oracle, que é a dona do VirtualBox, comprou uma faixa dessas. Né?
E aí, a maioria das placas de rede permite que você cadastre, além do endereço MAC que já vem de fábrica, outros endereços MAC na placa de rede. Entendi. Então, quando você faz o modo bridge, o que você faz? Essa aqui é a interface real. Tá? Aí você tem uma máquina virtual aqui dentro. Essa máquina virtual ela vem nessa placa de rede e ela cadastra um outro endereço MAC, que é o endereço MAC que pertence à VirtualBox, para garantir que não vai ter conflito contra as redes aqui. Então, a sua Entendi. placa de rede ela tem dois endereços. Se chegar para o primeiro, é do hospedeiro, do que a gente chama de hospedeiro mesmo, né? Uhum. Se chegar para o outro, é do convidado. Entendi. Então, na verdade, é uma única placa de rede, mas com mais de um endereço. Eu queria saber se a placa de rede tem essa habilidade de gerar vários endereços. Não são todas, não, mas a grande maioria faz. Né? Entendi. Se a sua placa de rede não fizer, o VirtualBox vai falar que não dá. Ok, entendi. Bom, então vamos considerar aqui um roteador e suas interfaces. Né? A tarefa do roteador é receber um datagrama por uma interface e repassar para outra. Né? Esse roteador ele vai estar ligado a duas ou mais redes físicas. Então, o roteador, né, nós temos aqui uma rede de computadores, outra rede de computadores, vai ter uma terceira rede aqui de computadores locais. O que o roteador faz? Ele está ligado às três redes. Então, ele possui três interfaces de rede. Um roteador que interliga 20 interfaces, tem 20 interfaces de rede. Tá? Só para vocês terem noção, o maior roteador que eu já trabalhei, ele tinha 48 interfaces de rede. Tá? Então, ele podia interligar 48 redes simultaneamente. Né? Então, assim, a gente às vezes pensa em roteadores como poucas interfaces, mas existem roteadores até muito maiores, com muito mais interfaces. Né? Bom, então, o roteador está ligado a duas ou mais redes físicas. Né? Então, a fronteira entre o roteador, tá? E cada uma dessas também é uma interface. Então, esse roteador ele tem também uma interface numa rede, interface noutra rede, interface noutra rede. As três interfaces. Né? Um roteador que tem múltiplas interfaces, uma para cada rede a qual ele está conectado. Né? E é importante esse conceito de interface. Né? Partir logo aqui do final. Né? O endereço IP está tecnicamente associado com uma interface e não com um computador que contém aquela interface. Né? Então é bastante comum, e ninguém vai falar que é um erro aqui, falar assim, qual é o endereço IP da máquina tal? Mas formalmente falando, a gente deveria falar qual é o endereço IP da interface do computador. Né? Um computador que tem, por exemplo, interface cabeada e sem fio, a gente deveria falar qual é o endereço IP da interface sem fio, qual é o endereço IP da interface cabeada. Né? E independentemente de quantas interfaces tem o hospedeiro, o IP exige que cada interface tenha seu próprio endereço IP. Então, vamos lá, um notebook. Você tem uma rede aqui, essa rede está ligada a um roteador, esse próprio roteador tem sinal Wi-Fi. Então, ele fornece a mesma faixa de endereço pela rede cabeada e pelo Wi-Fi. Aí você tem aqui um notebook. Você ligou o notebook nessa rede, por cabo. E nessa mesma rede, você habilitou a interface sem fio dele. Ele tem duas interfaces, uma interface sem fio e uma interface cabeada. As duas interfaces terão endereço IP e o endereço IP das duas interfaces serão diferentes. Tá? Não pode ser o mesmo endereço IP. Então, cada interface tem seu próprio endereço IP. O endereço IP tem comprimento de 32 bits, né, de 4 bytes. Então, temos um total de 2 elevado a 32 endereços possíveis. Na verdade, a gente acaba perdendo vários aqui, tá? Mas, na teoria, 2 elevado a 32. Isso dá aproximadamente 4 bilhões de endereços IPs que podem ser utilizados. Mas a perda é muito grande. Tá? A gente vai ver isso aí. Endereços IP são descritos em notação decimal separada por pontos. Tá? É a notação na qual a gente bota notação decimal, porque a gente trabalha com números decimais, em vez de números hexadecimais ou binários, e são separados por pontos. Então, os 4 bytes recebem pontos entre eles para identificar. Tá? Então, exemplo, endereço IP 192.168.23.67. Tá? Então, esse 192 ele é o decimal que equivale aos 8 primeiros bits. Na verdade, eles já estão todos aqui embaixo. Né?
esse mesmo endereço 92.168.23.67, o endereço IP, na verdade, é esse aqui, ó, é uma sequência de bits, onde 192, se você transformar ele em binário, ele é esse cara aqui, esse primeiro campo. 168 é esse cara aqui. O 23 é o terceiro campo e o 67 é o último campo. Tá? A gente poderia definir endereço IP, escrever ele dessa forma aqui embaixo ou dessa forma aqui em cima. É muito mais fácil para o ser humano trabalhar com essa forma aqui. Mas é claro que a máquina vai trabalhar com essa forma aqui. Então, só para relembrar, né, para quem não lembra aí, tá no slide para vocês poderem ver, já fizeram download. Se bem que eu acho que eu esqueci de botar isso aqui para vocês, né? Eu vou botar esse slide para vocês lá, tá? Mas como é que a gente determina, né? É posicional, né? O primeiro é 2 elevado aqui. O primeiro bit aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 6. A gente só soma os bits 1. Então, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 6, 67. Então, é a conversão que se faz para chegar em cada valor desse. Cada interface em cada hospedeiro da internet tem que ter um endereço IP globalmente exclusivo. Tá? Ou seja, duas máquinas na internet não podem ter o mesmo endereço IP. Ela não pode. Né? Se tiver, começa a dar problema, não vai funcionar. Né? Vamos observar essa figura aqui embaixo. Temos duas redes, uma rede à esquerda e uma rede à direita. Tá? O roteador possui duas interfaces de rede, ele está conectado às duas redes. Então, cada computador tem seu endereço IP e o roteador, como está ligado a duas redes, possui dois endereços IPs. Repara que todos os hospedeiros da rede à esquerda têm o endereço da forma 192.168.0. Tá? E só o final que muda. 2, 3, 4, 1. E os da direita, todos os endereços são na forma 192.168.1x. Tá? Então, todos os endereços começam com 192.168.1, só muda o final. Né? Então, cada uma dessas redes que interconecta três hospedeiros, mais a interface do roteador, chama a forma que a gente chama de subrede. Então, a subrede 192.168.0, essa subrede aqui, ó, tem todas as máquinas, mais a interface do roteador. Tá? E a subrede da direita, que é a subrede 192.168.1, tem todas as máquinas, mais a interface do roteador. O roteador, então, ele participa de todas as subredes que ele está ligado. No exemplo que a gente viu aqui, os três campos mais à esquerda do endereço, tá? Ela é formada por 24 bits. Né? A gente viu que o endereço IP ele tem 32 bits, ele é separado em 4 campos. Né? Um campo de 8 bits, ponto, um campo de 8 bits, ponto, outro campo de 8 bits, ponto, outro campo de 8 bits. A gente viu aqui que a parte fixa é a parte que tem os três primeiros campos. Né? Ou seja, esses três campos aqui formam a subrede da máquina. Então, é um campo de 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. É um campo de 24 bits. Né? A gente representa, tá, isso aqui, tá, uma rede, colocando o final /24 à direita, tá, para indicar os bits da subrede. Tá? Então, quando a gente bota um endereço /24, a gente está dizendo que os 24 primeiros bits identificam quem? Identificam a rede. E os outros que não estão, no caso aqui os 8 últimos, representam o hospedeiro, representa a máquina na rede. Sendo que o hospedeiro é qualquer um que faça parte da rede. A interface do roteador também conta. Né? Então, dessa forma, à esquerda, nós temos a subrede 192. Está errado aqui, está aqui, é 168. Tem que corrigir também. 192.168.0 /24, indicando que os três primeiros bits representam a subrede.
E a outra subrede, 192.168.1.0/24, indicando que são os 3 primeiros bits. Tá? Então, o /24 indica os 24 bits mais à esquerda. Isso é uma nomenclatura, é uma notação mais atual, conhecida como CIDR. Tá? A antiga era baseada em máscara, a gente vai ver isso aí. A estratégia de atribuição de endereço na internet é conhecida como roteamento interdomínios sem classes, né? É Classless Interdomain Routing, CIDR. Tá? O CIDR ele é uma notação nova, porque antigamente, no advento original da internet, nós tínhamos 3 classes de rede. Né? As 3 classes possíveis eram quando esses campos aqui, né? Quando o identificador, né, tinha que ser obrigatoriamente dentro de um ponto. Então, o ponto, obrigatoriamente, dividiria a parte de rede e a parte de subrede. Então, o campo de rede ou seriam os 8 primeiros bits, ou os 16 primeiros bits, ou os 24 primeiros bits. Essa era a notação antiga utilizada na internet. A gente vai ver o porquê disso, mas isso aí ficou bastante ineficiente. Então, criou-se uma notação chamada CIDR, onde não é mais obrigatório que os pontos de quebra sejam nos pontos. Né? Por exemplo, essa primeira aqui, a rede com os 3 primeiros, seria a rede /8. As redes com os 2 primeiros seria a rede /16. A rede com os 3 primeiros seria a rede /24. Foi o exemplo que a gente viu. Mas hoje a gente pode quebrar em qualquer ponto. A gente pode quebrar, por exemplo, aqui no meio, onde os 4 primeiros bits desse campo representam a rede e os 4 últimos o host. Tá? Essa anotação quebrando aqui no meio, por exemplo, seria a notação /20. Né? No esquema original da internet não era possível isso. No novo esquema, que é o CIDR, é possível. Eu falo novo esquema, mas é um novo esquema, esse novo esquema aí já tem 30 anos para lá, tá? Não é fresco, não é bebezinho, não. Então, o CIDR generaliza a notação do endereçamento de subrede. Né? O endereço IP de 32 bits, então, ele é dividido em 2 partes, que é representado por A.B.C.D.D/X, onde esse X indica a quantidade de bits existentes na primeira parte do endereço. Tá? Isso a gente vai usar para fazer o cálculo da rede. Né? Os X bits mais significativos constituem a parcela de rede, tá? Que normalmente chama de prefixo de rede. Tá? Determina a parte do endereço de rede que identifica a rede. Tá? Agora, tá? Só, são 11h46, né? A gente vai entrar na parte de cálculo de endereço IP. Tá? Aí é o tipo da coisa que nem adianta a gente começar agora. Né? Também faltam 4 minutos para terminar o horário. Né? A gente vai parar aqui, tá? E na semana que vem a gente vai entrar vendo como realizar esses cálculos. Tá? E vamos fazer alguns exercícios também de cálculos de endereço IP. Tá? Eu vou até dar uma recapitulada rápida, mas seria importante se vocês pudessem, antes da aula, dar uma prestada atenção, relembrar isso aqui, tá? Se puderem ler um pouquinho. E aí a gente vai entrar na parte de cálculo de endereço, como é que a gente calcula o endereço, como é que a gente determina o endereço de roteador, como é que a gente bota endereço em computadores, né? E por aí vai. Bom, aí, com relação à aula de hoje ou qualquer outra aula, alguém quer fazer um comentário, tirar alguma dúvida? Bem tranquilo? Aula que vem a gente vai ter bastante dúvida, tá? Não que seja um assunto difícil, mas é porque realmente o cálculo de endereçamento IP, a gente vai ter uma parte que a gente vai ter que pensar em binário, tá? Vai ficar mais fácil pensar em binário, mas também não é nada do outro mundo. Mas é o tipo da coisa também que quando a pessoa depois pega o jeito, vai com bastante facilidade. Né? Então, tem uma pergunta mesmo? Vou encerrar Não, tá aqui. tranquilo. Tá. Vou encerrar aqui a gravação e na semana que vem, né? Principalmente o pessoal que quer seguir pela parte de rede, vai ser uma aula importantíssima, tá? Essa parte de endereçamento IP.
né, para aprender como calcular, como fazer tudo. Até quem não quer seguir é muito interessante saber como funciona, porque hoje em dia tudo funciona em rede, né? Mesmo quem quer, eu quero me dedicar a fazer app, tá? App trabalha com endereço IP, tá? Então, hoje em dia, para qualquer trabalho na área de computação, a gente precisa estar sabendo como funciona o endereçamento IP. Vou encerrar aqui.